Amém. Boa noite, igreja, graça e paz de Jesus. Eita, o que aconteceu aí? Boa noite, igreja, graça e paz de Jesus. Amém. Amém. Que alegria e privilégio estarmos aqui em mais uma quarta-feira, no meio da semana, para juntos cultuarmos o nosso Deus. Eu não sei o seu coração, mas meu coração é grato por podermos estar reunidos enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. E a minha oração, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus fale profundamente contigo. Independentemente daquilo que você tem passado, independentemente daquilo que você tem vivido, independentemente dos seus desafios, dos seus problemas, que você esteja de coração aberto, com coração sensível a ouvir a voz do Senhor nessa noite. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6. Livro de Josué, capítulo 6. Verso 1 diz assim: Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: Vê, eu tenho dado na tua mão a Jericó, o seu rei e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós, homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez, e assim farás tu por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro, e nos 7 dias vós rodeareis a cidade por 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. E sucederá que quando eles derem um longo toque com o chifre do carneiro, e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com um alto brado, e o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá cada homem direto à sua frente. E Josué, o filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Tomai a arca do pacto, e que 7 sacerdotes carreguem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E ele então disse ao povo: Passai adiante, rodeai a cidade, e aquele que estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Verso 11, assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, indo em seu redor uma vez, e eles vieram ao acampamento e se alojaram no acampamento. Verso 14, e no segundo dia, eles rodearam a cidade mais uma vez, e retornaram ao acampamento, e assim o fizeram por 6 dias. E sucedeu que no 7º dia eles se levantaram cedo, no raiar do dia, e rodearam a cidade da mesma forma 7 vezes. Só naquele dia eles rodearam a cidade por 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: Gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. Verso 20, assim o povo gritou quando os sacerdotes sopraram as trombetas, e sucedeu que quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado. O muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomaram toda a cidade. Verso 27, assim o Senhor estava com Josué, e a sua fama foi alardeada por toda a nação. Senhor, fala-nos através da sua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, o texto que narra o episódio, o fato das muralhas de Jericó, da tão famosa muralha de Jericó. E Josué, aquele que fora incumbido da responsabilidade de guiar o povo rumo à terra que mana leite e mel, assim como Carlos pregou na semana passada em Josué capítulo 1, ele recebe um comissionamento de Deus, ele é direcionado por Deus para assumir a liderança daquele povo, uma vez que Moisés tinha morrido. Josué então recebe a responsabilidade, o desafio de agora liderar, de agora conduzir o povo rumo à promessa que Deus havia feito desde os patriarcas, a promessa de viver numa terra que mana leite e mel.
Mas é interessante, irmãos, que agora o cenário muda e Josué não é mais aquele que está atrás de Moisés e observando aquilo que Moisés fazia enquanto líder. É Josué agora que assume a responsabilidade, uma vez que Josué tinha morrido. E Moisés tinha morrido. E muitos foram os desafios que Moisés enfrentou. E muitos foram os desafios que Moisés enfrentou enquanto líder daquele povo. Nós vemos o diálogo de Deus com Moisés, levantando esse homem para que esse homem fosse o libertador do povo. E ele começa então uma série de desafios. O primeiro dele, batendo de frente com Faraó. Deus vai libertar o povo. E vem as pragas, aquela história toda que você conhece. Primeiro desafio. Nós vemos o desafio de conduzir e caminhar com o povo, milhões de pessoas, por um deserto. Ele chega também diante do desafio do mar, cercado, mar na frente, mar dos lados, o exército furioso de Faraó vindo atrás dele. Um grande desafio Moisés enfrentou. Moisés enfrenta o desafio de um povo que murmurava o tempo inteiro. Moisés enfrenta o desafio de descer de cima do monte, chegar no arraial e ver o povo adorando um bezerro de ouro. Moisés enfrenta o desafio do povo falando que está com fome. Moisés enfrenta o desafio do povo que estava com sede. E Josué observando tudo aquilo. Só que Moisés morre. E agora quem conduz esse povo mediante os desafios que se levantam não é mais Moisés, e sim Josué. E o primeiro desafio de Josué, enquanto líder daquele povo, é o desafio da muralha. Olha que bacana. Ele mal assumiu a responsabilidade e ele já enfrenta o maior desafio da sua história. O desafio de entrar pelas muralhas de Jericó. Ele mal assumiu o comando, ele mal recebeu o comissionamento e o que está diante dele é a responsabilidade de entrar com o povo para a terra, mas entre a promessa de Deus e a terra existe uma muralha. E Josué estava diante de um grande desafio. E Josué estava diante do maior desafio que ele enfrentou. E eu quero pensar com vocês nessa noite acerca dos desafios que Moisés enfrentou, do desafio que estava diante de Josué, mas também do desafio que nós enfrentamos. Josué tem um nome para o seu desafio: muralha. Moisés tinha nomes para os seus desafios: mar, murmuração, Faraó. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o nome do seu desafio? Qual é o nome daquilo que tem se levantado contra você? Qual é o nome daquilo que está diante de você? Qual é o nome da sua tempestade? Qual é o nome do seu gigante? Como disse, o desafio de Josué tinha um nome: muralha de Jericó. E o seu? Talvez o seu desafio seja na área da sua família. Um desafio com o seu cônjuge. Talvez o seu desafio seja com o seu filho. Talvez o seu desafio seja com a sua mãe, com o seu pai. Talvez o seu desafio seja na área emocional. Talvez o seu desafio seja na área sentimental. Talvez o seu desafio seja na área da saúde, diante de uma enfermidade, ou diante da enfermidade em uma pessoa que você tanto ama. Talvez o seu desafio seja na área financeira, eu não sei. Mas eu tenho absoluta certeza de que o nome do seu desafio está vindo na sua mente. Assim como quando eu li esse texto e os meus desafios vinham na minha mente. Talvez você tenha mais de um desafio. Talvez você tenha alguns desafios. E essa tem sido a sua realidade. Emerson, o nome do meu desafio é esse. E a verdade, irmãos, é que muitas vezes nós não sabemos lidar com os desafios. E por não sabermos lidar com os desafios que se levantam contra nós, nós permitimos que o medo tome o nosso coração. Por não sabermos lidar com os desafios que se levantam contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa saúde, contra as nossas finanças, contra as nossas emoções, contra os nossos sentimentos, nós nos desesperamos.
Nós permitimos com que a aflição tome o nosso coração. Nós permitimos com que o medo nos tome. Nós permitimos com que o desespero nos guie. Nós andamos angustiados. Nós andamos desesperados. Não são poucas as vezes que nos colocamos diante de Deus, muitas vezes sem palavras, apenas com lágrimas nos rostos. Perdemos noites de sono. Tamanhos são os desafios que se levantam contra nós. E muitas vezes, por não sabermos como enfrentar esses desafios, permitimos que o medo nos tome. Nos desesperamos. Andamos aflitos, angustiados, abatidos, tristes, desesperados. Qual o nome do seu desafio? Qual o nome dos seus desafios? E eu quero olhar com você, a partir da experiência de Josué e do povo, diante desse gigantesco desafio, diante desse enorme desafio chamado muralha, a fim de que compreendamos e aprendamos com ele lições, e não somente para que nós venhamos a aprender, mas para que nós venhamos a colocar em prática, assim como Josué fez, a fim de que eu e você possamos viver de maneira diferente mediante os desafios que se levantam constantemente contra nós. E a primeira coisa que eu aprendo com esse texto, na perspectiva dos desafios, é que eu e você jamais podemos viver olhando para o tamanho do desafio que está diante de nós. Nós temos um grande erro, nós cometemos um grande erro, porque nós vivemos constantemente olhando e lançando aquele foco de luz no tamanho do desafio que a gente enfrenta. Você sabe qual foi o desafio que ele enfrentou? As muralhas. Nós não sabemos exatamente a medida exata do tamanho daquela muralha, do comprimento daquela muralha, de quantos quilômetros tinha aquela muralha, de quanto tempo demorou cada volta. Mas alguns anos atrás, arqueólogos descobriram que não era somente uma muralha, mas que existiam 2 muros. Existia um muro externo e um muro interno. Existia um muro externo de 10 metros de altura, de 10 a 12 metros de altura, e depois desse muro externo, mais um outro muro com 5 metros de diferença para esse primeiro muro, de também entre 10 a 12 metros de altura. O primeiro muro tinha 2 metros de largura, de espessura. E o segundo muro, a segunda muralha, a segunda camada de muro, 5 metros após aquela primeira, 4 metros de espessura. Uma construção colossal, histórica. 10 a 12 metros de altura, 2 metros de espessura o primeiro muro. Passou o primeiro muro, mais um muro de 5 metros de distância do primeiro muro e de 4 metros de largura. Tinha casa sobre aquelas muralhas. As pessoas ficavam sobre aquelas muralhas. Na perspectiva humana, era impossível Josué e o povo conseguir ultrapassar aquela barreira. E ultrapassando aquela barreira, tinha mais uma outra barreira. Na perspectiva de Josué e para o povo, olhando para o tamanho do desafio, era impossível. Como Josué com o povo destruiria uma construção histórica, forte, chamado muralha. E é interessante que, se nós lermos o capítulo 6 todinho, 10, 20, 30, 100, 1 milhão de vezes, em nenhum momento nós vemos Josué e o povo olhando para o tamanho da muralha. Em nenhum momento nós vemos Josué chegando para o seu liderado e falando assim: puxa vida, olha o tamanho do muro. Em nenhum momento nós vemos um rumor de pessoas dizendo: mas é muito grande, é muito forte, é muito robusto, é muito largo, é muito alto. Em nenhum momento nós vemos no diálogo de Josué com o povo, em nenhum momento eles comentando o mínimo sequer: é muito difícil, não vai dar certo. Olha o tamanho do muro, olha o tamanho do desafio, olha o tamanho do problema, olha o tamanho da adversidade que nós estamos. É impossível que nós entremos nesse lugar forte,
grande, colossal. Em nenhum momento nós vemos Josué colocando o canhão de luz no tamanho do gigante. Mas em todo momento nós vemos Josué celebrando o tamanho da promessa que estava depois daquele muro. Josué não fixa os seus olhos no tamanho do muro. Josué fixa os seus olhos no tamanho da promessa que fora feita a ele. Josué olha para o tamanho do muro e diz: o muro é grande, mas a promessa é maior. Josué olha para o tamanho do muro e diz: aos nossos olhos é impossível, mas ele prometeu que nós entraremos. E ele é fiel para cumprir aquilo que ele disse. Em nenhum momento nós vemos Josué: puxa, mas é muito grande, mas é isso, mas é aquilo. Mas em todo o tempo da narrativa nós vemos Josué falando: nós vamos entrar, ele prometeu, a terra é nossa, nós vamos conseguir. Então, irmãos, que nós aprendamos a parar de olhar para o tamanho do desafio que está diante de nós e nos agarremos no tamanho da promessa que nos foi feita. Que nós paremos de olhar para o tamanho do problema, para o tamanho da adversidade, para o tamanho do gigante e nos firmemos na convicção de que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora, mais interessante ainda é que no capítulo 1, o Senhor diz a Josué: Josué, seja forte e corajoso, porque eu serei contigo. Josué tinha convicção de que por maior que fosse o desafio que ele estava enfrentando, o Deus que ele servia era maior do que aquele desafio. E é essa convicção e essa compreensão que nós precisamos ter. Nós precisamos entender que por maior que seja o nosso desafio, que tenta trazer medo para o nosso coração, desespero para a nossa alma, o nosso Deus que está conosco é infinitamente maior do que aquele desafio. É nessa convicção que Davi vai diante de Golias, aquele gigante. Um homem franzino, magro, sem experiência de guerra, chega diante daquele gigantesco desafio, literalmente falando, mais de 3 metros de altura, mas ele tinha convicção de quem estava com ele. Ele olha nos olhos daquele gigante e diz: tu vem a mim, com espada, com lance, com escudo, mas eu sei quem está comigo, eu sei que você é grande, eu sei que você é gigante, eu sei que o meu desafio, aos olhos humanos, é impossível de ser vencido, mas eu tenho a convicção de quem está comigo, e eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Que nós venhamos a parar de olhar para o tamanho do desafio, porque na medida que nós colocamos os nossos olhos no desafio e tiramos os nossos olhos daquele que nos sustenta em meio ao desafio e que é maior do que todo e qualquer desafio, nós permitimos com que o medo tome o nosso coração, o desespero nos alcance. Foi isso que aconteceu com Pedro. Mateus capítulo de número 14 vai dizer que Pedro está andando muito bem por cima das águas. Olhando para o Senhor, Pedro começa a caminhar. Só que a Bíblia diz que num determinado momento ele para de olhar para o Senhor, olhar para o desafio chamado vento, tempestade e chuva. E quando ele tira os olhos do Senhor e coloca os olhos no desafio, a Bíblia diz que Pedro afunda. Todas as vezes que nós tiramos os olhos daquele que nos sustenta acima da tempestade, das águas, dos desafios, e colocamos nossos olhos naquilo que tenta nos derrubar, naquilo que tenta nos impedir, nós vamos à ruína. Então pare de olhar para o tamanho do seu desafio, não importa qual seja ele, não importa o quão desafiador seja ele, não importa qual o tamanho dele, o Deus que você serve é maior do que o de seu desafio, porque todas as vezes que nós fixamos os nossos olhos no desafio e tiramos os nossos olhos de Deus, automaticamente e involuntariamente nós estamos dizendo que é maior do que o Deus que a gente serve. Todas as vezes que nós colocamos toda hora o meu desafio, a minha luta, a minha tempestade, o meu problema, e só sabe sair isso da nossa boca, é como se nós estivéssemos declarando em alto e bom som: o meu desafio é grande, gigante, e é maior do que o Deus que eu sirvo. Pare de olhar para o tamanho do desafio, pare de olhar para o tamanho do gigante. Tire os seus olhos dos problemas, da dificuldade e concentre os seus olhos naquele que te sustenta em meio aos desafios, às lutas e às tempestades. Segundo lugar,
Eu aprendo com Josué que nós precisamos obedecer. O texto vai dizer que Deus chega para Josué e dá uma ordem para Josué. Josué, você vai precisar dar a volta juntamente com o povo. Deus chega para Josué e diz: Josué, reúna o povo e faça assim, faça assado, faça desse jeito. Vai acontecer dessa forma. E obediência, na perspectiva daquilo que aprendemos com Josué, está diretamente ligada a se submeter ao processo. Entre aquilo que Deus falou, vocês vão entrar na terra, verso de número 2, o Senhor disse a Josué: veja, Josué, eu tenho dado na tua mão Jericó, o rei, os homens fortes e valentes. Deus falou para Josué: eu já te dei, já é sua, já é seu, já é do povo. Mas entre aquilo que Deus falou e a concretização da entrada na terra, existia um processo. E nesse processo existia uma muralha. Entre o ponto de partida e a linha de chegada existia um caminho. E nesse caminho que existia, daquilo que Deus falou, aquilo que de fato iria se concretizar, Deus exige de Josué obediência. Dá a volta. Dá a volta. Dá a volta. E nós não vemos em nenhum momento do texto Josué chegando para Deus e falando assim: Deus, mas por que eu tenho que dar a volta? Em nenhum momento nós vemos Josué chegar diante de Deus: mas por que eu tenho que dar a volta? Não faz sentido. Josué era um homem de guerra. Em nenhum momento nós vemos Josué dizendo: Senhor, mas como que nós vamos vencer uma batalha dando volta, gritando? Que loucura! Em nenhum momento nós vemos Josué com interrogações diante de Deus. Por que, Senhor? Por que o Senhor não faz desse jeito? Por que o Senhor simplesmente não destrói, assim como o Senhor já fez várias vezes? Nós não vemos Josué se colocar diante de Deus com interrogações, com questionamentos. A Bíblia diz que Deus dá ordem a Josué. Josué escuta, chega para o povo e fala: olha, nós vamos fazer desse jeito. Sabe qual que é o nosso problema? A gente acha que obedecer é igual a concordar. A gente acha que obedecer é igual a entender o porquê que nós estamos obedecendo. Quando a gente era pequeno, a gente chega para o pai e fala assim: pai, me dá isso. O pai responde: não. O que a gente fala? Por que não? Ah, pai, mas por quê? Enquanto o pai não dá uma resposta do porquê, a gente não sossega. Eu sei que tem uns que já passaram dessa fase tem um tempo, mas você se lembra disso. Porque talvez seu netinho faça com você, seu filho faça isso com você. Mas por que, vovô? Mas por que, vovó? Ah, vovô, eu queria isso. Ah, hoje não pode. Mas por quê? E é assim que a gente faz muitas vezes com Deus. Vai lavar a louça. Mas por que eu tenho que lavar a louça? Vai botar o lixo. Mas por que eu tenho que... Vai dar comida para o cachorro? Por quê? Mas por que tem que ser eu? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? A gente constantemente compreende que obedecer é igual a concordar e também a entender o porquê que a gente precisa obedecer. Mas quem disse que quando Deus manda a gente obedecer, a gente tem que concordar com aquilo que Ele está fazendo? Quem te disse que quando Deus manda você obedecer, Ele tem que te dar a explicação do porquê e como Ele está fazendo, para que você entendendo, aí sim você obedeça? Quem te falou isso? Deus exige de nós obediência e muitas vezes nós exigimos dele respostas. Deus exige de nós obediência e nós olhamos para Ele exigindo de volta a Ele respostas do porquê que nós devemos obedecer. Dá a volta. Dá a volta. E quantas são as vezes, diante dos desafios que nós enfrentamos, que nós nos colocamos diante de Deus, e parece que sai tão naturalmente da nossa boca, muitas vezes com lágrimas nos olhos, mas Senhor, por quê? Senhor, por que eu estou passando isso? Senhor, por que eu estou enfrentando isso? Senhor, por que isso está acontecendo na minha família? Por que meu marido está assim? Senhor, por que meu filho está dessa forma?
Por que que a porta está fechada? Por que essa enfermidade nessa hora? E quantas são as vezes que nós nos colocamos diante de Deus com interrogações, como se Deus tivesse por obrigação de nos responder o porquê que Ele está nos levando a esse processo. Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo, Senhor? Senhor, por que isso está diante de mim, diante da minha casa, diante da minha família, Deus? Por que desse jeito? Por que dessa forma? E quantas são as vezes que Deus exige de nós obediência e nós, em vez de obedecermos, ficamos correndo atrás de respostas do Senhor para nós. O Senhor exige de nós obediência. Porque antes de chegarmos à concretização, à solução dos desafios que estamos enfrentando, existe o processo que nós precisamos viver. E esse processo muitas vezes dói. E esse processo muitas vezes machuca. E esse processo muitas vezes fere. Mas o Senhor nos diz através da tua palavra: obedeça. Mesmo quando você não entenda, mesmo quando você não concorda, mesmo quando você procura respostas e não encontra, continua obedecendo, porque a ordem do Senhor é: dá mais uma volta. Eu me lembro de José. José tem um sonho. E ele sonha que um dia todos irão se prostrar diante dele. Só que desde que o José sonha, até de fato o sonho dele se tornar realidade, ele precisou passar por um processo. Ele enfrentou desafios de ser vendido pelos seus irmãos. Ele enfrentou desafios de estar na casa do seu senhor, sendo tentado pela mulher dele. Ele foi lançado novamente à prisão. Ele foi esquecido por aquele que ele pedia para lembrar dele. Desde a promessa, desde o sonho, até a concretização desse sonho, ele enfrentou inúmeros desafios. Mas no capítulo 39, quando ele está diante daquela mulher, ele olha nos olhos dela e diz: jamais eu poderia cometer tamanho mal e pecar contra o meu Deus. Tem uma tradução que diz: jamais eu poderia cometer tamanho mal e desobedecer o meu Senhor. Ele tinha uma promessa, ele tinha um sonho, ele tinha um destino, ele tinha uma linha de chegada. Mas até ele chegar nesse lugar, ele enfrentou gigantescos desafios. Desafios esses que talvez eu e você não conseguiríamos vencer como ele venceu. Mas em todo momento, diante de todo e qualquer desafio, José permaneceu obediente. E a Bíblia diz que ele recebeu um cargo. Ele foi honrado pela sua obediência. A grande questão é que muitas vezes nós queremos chegar na terra prometida, mas não queremos nos submeter ao processo. A verdade é que muitas vezes nós queremos chegar até a bênção, mas não queremos passar por o processo que nos leva até a bênção. Nós queremos chegar na linha de chegada, mas não queremos suportar o processo do caminho, da linha de largada até a linha de chegada. Se eu perguntar aqui quem quer vencer o desafio, quem quer chegar na bênção, quem quer completar, quem quer vencer aquilo que está enfrentando, quem quer chegar do outro lado, quem quer receber a concretização daquilo que te foi prometido, todo mundo vai levantar a mão. Mas a questão é: quantos vão se submeter ao processo de obediência até chegar a esse lugar? Qual tem sido o seu desafio? Qual o nome dele? Pare de olhar para o seu tamanho. Obedeça. E em terceiro e último lugar, eu aprendo com Josué que diante dos desafios nós precisamos perseverar. A ordem de Deus para Josué é dar uma volta. Ele dá. No segundo dia, mais uma volta. No terceiro dia, mais uma volta. E nada acontece. Ele dá a primeira volta e continua do mesmo jeito.
Ele dá a segunda volta e continua do mesmo jeito. Ele dá a terceira volta e continua do mesmo jeito. Ele dá a quarta volta e continua do mesmo jeito. A quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona. Todas as voltas, desde a primeira até a última volta que Josué dá, o cenário é o mesmo. Nada acontece. O sol quente, carregando a arca, carregando os utensílios, esforço sendo feito. E eles dão a primeira volta e não acontece nada. E eles vão para o segundo dia e a mesma coisa. E vão para o terceiro dia a mesma coisa. Para o quarto, para o quinto. No sexto dia, eles dão mais 7 voltas. No mesmo dia, mais 7 voltas. Eu fico imaginando eles cansados. O sol sobre a cabeça, eles desgastados. E a cada volta que ele dava, nada acontecia. Não seria mais fácil, irmão, se a cada volta que Josué dasse, um pedaço do muro caísse? Imagina, Josué dava a primeira volta com o povo, caiu um pedaço. Aquilo ia trazer ânimo para o coração de Josué e do povo. Ele dava mais uma volta e caía um outro pedaço. Aquilo renovaria, aquilo traria vigor novamente ao povo. Ele dava a terceira volta e mais um pouquinho. Ele dava a quarta e mais um pouco, a quinta e mais um pouco. E à medida que eles iam dando a volta, um pedaço do muro caía. E na medida que eles iam perseverando, eles viam as coisas acontecendo. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que a cada volta que Josué dá, junto com o povo, o cenário é o mesmo. A cada volta que Josué dá com o povo, não cai um tijolo, não cai uma pedra, não cai um grão de areia, nem balança a estrutura da muralha. A cada volta que ele dá, tudo continua do mesmo jeito. E esse é o grande desafio. Perseverar quando a gente vê as coisas acontecendo é muito fácil. O desafio é nós perseverarmos quando os nossos olhos não veem nada acontecendo, quando parece que está tudo do mesmo jeito. É esse o desafio para nós. Você continuar dando volta quando o muro cai um pedaço, e você dá mais uma volta e o muro cai mais um pedaço, assim é muito fácil. O desafio é a gente dar a volta e o cenário, o desafio que está diante de nós, continuar do mesmo jeito. E talvez seja essa a sua realidade nessa noite. Você tem obedecido. Você tem dado as suas voltas. Mas parece que continua tudo do mesmo jeito. Você tem orado pela sua casa. Você tem orado pela sua família. E parece que tudo continua do mesmo jeito. Você tem orado pela transformação do seu filho. E o filho só parece que piora cada vez mais. Você tem orado pelo seu marido, pela sua esposa. E parece que na medida que você mais ora, pior a situação fica. Você tem pedido a Deus uma porta, e parece que quanto mais você pede a Deus uma porta, anda em obediência, dá as suas voltas, as portas se trancam cada vez mais. Diante de uma enfermidade, parece que você tem colocado diante de Deus, e quanto mais você coloca diante de Deus, quanto mais volta você dá, parece que o diagnóstico fica cada vez pior. Você tem dado volta, você tem perseverado, você tem lutado, você tem buscado, você tem andado em obediência, e parece que o cenário é o mesmo. Persevere. Pare de olhar com os olhos carnais e passa a olhar com os olhos espirituais. O que fez Josué continuar perseverando não era aquilo que ele via com os seus olhos físicos, mas a convicção que ele tinha no coração, que mesmo que ele não estava vendo, o Deus dele estava fazendo. E é isso que nós precisamos aprender. Ao darmos as nossas voltas, ao perseverarmos em obediência e não vermos nada acontecendo, nós somos desafiados a continuar andando, nós somos desafiados a continuar perseverando, que por mais que a gente não veja com os nossos olhos físicos, o Senhor está trabalhando. Por mais que você não veja aquilo que você tanto pede pela sua casa, o Senhor está trabalhando na sua casa. Por mais que os seus olhos não contemplem aquilo que você tanto pede pelo seu filho, o Senhor está trabalhando pelo seu filho. Por mais que você
você não veja aquilo que você tem pedido no Senhor através da sua saúde, o Senhor está trabalhando na sua saúde. Não caminhe com base naquilo que os seus olhos veem, porque se nós caminharmos com base naquilo que os nossos olhos físicos veem, ao darmos as voltas e não vermos nada acontecendo, nós nos frustraremos, nos decepcionaremos e pararemos no meio do caminho. Vou ficar aqui igual um bobo? Vou ficar aqui brincando de dar a voltinha? Vou ficar aqui dando volta, vou gritar? Mas o que motivava Josué a perseverar não era aquilo que ele via, era a promessa que ele carregava. E o desafio do Senhor para nós, eu não sei o que você tem passado, vivido, enfrentado, o tamanho do seu desafio, mas o Senhor manda te dizer: persevere. Persevere mesmo quando você não vê os tijolos caindo. Persevere mesmo quando você não vê um farelo de areia caindo. Persevere mesmo que o cenário continua do mesmo jeito, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, e basta uma palavra para a muralha desabar. Pare de olhar para o tamanho do seu problema, obedeça, persevere. Agora, sabe qual que é o mais lindo disso tudo? Aquilo que está no verso de número 4. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca. Verso de número 11. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade. A arca do Senhor, a arca do pacto, a arca da aliança, ela simboliza a presença manifesta de Deus. Ou seja, aonde a arca estava, simbolizava que a presença do Senhor estava naquele lugar. Se a arca do Senhor estivesse aqui, nós tínhamos a convicção: Deus está aqui. Ou seja, o que trazia convicção para o coração daquele povo, quando a arca se fazia presente, é que Deus estava ali através daquela arca. Aí o texto diz que o povo começa a rodear a cidade, mas diante do povo, o que era carregado? A arca. Ou seja, o povo dava as voltas, o povo perseverava, o povo obedecia, mas diante do povo ia a santa e poderosa presença do Senhor. Deus não somente deu a ordem para que eles obedecessem e perseverassem, mas Deus mostrou para aquele povo que estava dando as voltas junto com eles. A arca do Senhor ia adiante do povo. E a arca do Senhor rodeou aquela cidade. E no segundo dia a arca rodeou. E no terceiro a arca rodeou. E no quarto e no quinto, até o último dia, a arca, a presença poderosa e manifesta de Deus ia à frente do povo. E era isso que entusiasmava o coração deles. Saber que eles estavam dando voltas. Saber que eles estavam obedecendo. Saber que eles estavam perseverando mesmo diante dos desafios. Mas tendo a convicção de que a arca, de que a presença manifesta ia junto com eles. E é essa convicção que nós precisamos ter. Assim como Deus foi com aquele povo através da coluna de fogo durante a noite, através da nuvem que cobria o sol durante o dia, assim como aquela arca ia diante do povo, diante dos desafios que eles enfrentavam, o Senhor Deus está conosco mediante as voltas que nós precisamos dar. Nós não estamos sozinhos diante dos nossos desafios, não importa o tamanho dele, não importa o quão desafiador seja, não importa qual a sua magnitude, não importa o quanto ele tenta trazer medo, pavor, desespero para o seu coração. O Senhor exige de você obediência, perseverança, mas na convicção de que Ele vai à nossa frente. E a cada volta que nós completamos, Ele completou primeiro. Nós não estamos sozinhos. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é o seu desafio? Qual o tamanho dele? Não importa, porque o Senhor vai à frente, o Senhor vai conosco. Eles não foram sozinhos dando as voltas, a presença do Senhor estava com eles, diante dos desafios que eles estavam enfrentando. Pastor, Deus conhece seus desafios, mas Ele está com o Senhor.
Deus conhece cada luta que o Senhor tem enfrentado, mas Ele está à frente, com a arca manifesta da presença, conduzindo e guiando os passos do Senhor. Igreja, Deus conhece o seu desafio, a sua dor, a sua luta, a sua tempestade, mas Ele manda te dizer que Ele vai à frente em cada volta que você dá. Por mais que muitas vezes pareça que você está sozinho, por mais que muitas vezes pareça que o céu cerrou, por mais que pareça que muitas vezes Deus te abandonou, se esqueceu de você, você não está sozinho. O Senhor dos exércitos está guerreando, indo à sua frente, e quando o Senhor está conosco, por maior que seja o desafio, a vitória é certa. Pare de olhar para o tamanho do desafio, obedeça, independentemente daquilo que tem te levado à obediência, persevere, mesmo quando você não vê nada acontecendo, porque o Deus Todo-Poderoso que você serve vai à sua frente. Eu não sei qual o seu desafio, mas eu quero orar por você. O desafio esse que está batendo aí na sua mente, que tem um nome, que muitas vezes tem roubado a sua noite de sono, arrancado lágrimas dos seus olhos. Eu quero orar por você, a fim de que a convicção de que você não está sozinho nesse desafio seja renovada sobre você, a fim de que, mediante aquilo que tem se levantado contra você, é pequeno diante do Deus que você serve. Talvez essa convicção tenha se perdido, talvez o desafio é tão grande que o medo tem te dominado, as incertezas, as dúvidas, os questionamentos têm tomado seu coração, mas o Senhor quer renovar dentro de você, que quando você dá a sua volta, chorando muitas vezes, Ele está segurando na sua mão. Que quando você dá a sua volta e parece que nada está acontecendo, Ele está trabalhando. Vamos nos colocar de pé. E eu quero orar por você. Você que se encontra diante de um grande desafio, que tenta te parar, te impedir. Você compreendeu essa palavra? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos interceder por você. Quero convidar aqui o pastor para estar orando pelas nossas vidas. Antes de eu orar, eu quero encorajar você a levantar a sua voz diante de Deus, porque a minha oração não é mais poderosa do que a sua. Eu não vou conseguir orar com mais fervor por você do que você mesmo. Então eu quero convidá-lo a falar com Deus nessa hora. Curve a sua cabeça, fale com o Senhor. Senhor Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nome poderoso, eu quero, Pai, colocar diante do Teu trono cada necessidade representada no gesto de vir à frente. Pode ser uma vinda representando um filho, o esposo, esposa, alguém passando por uma terrível crise de depressão, com pensamentos tão contraditórios,
até de autodestruição. Não somente os que estão aqui, mas aqueles que estão nos ouvindo em casa, onde a palavra está chegando. E eu quero pedir, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nome poderoso, nome diante do qual todo joelho se dobrará e o confessará como Senhor. Ó Deus, este é um tempo de culto. Viemos aqui para nos alimentarmos da Tua palavra, porque reconhecemos que assim como o nosso corpo precisa do alimento físico, nós precisamos do alimento espiritual para as nossas almas. Por isso, Senhor, é um pecador que fala contigo. Todavia, alcançado pela graça maravilhosa de Jesus. Assim oro por essas pessoas, por cada um, pelos pedidos que estão naquela urna, centenas de pedidos, talvez até milhares. Nós oramos, Senhor, oramos. Eu quero pedir que o Senhor, através do Espírito Santo, venha testificar no nosso coração, de alguma forma. Não significa que o problema vai ser resolvido hoje, amanhã, mês que vem, talvez até no ano próximo. Mas que nós saímos daqui com uma disposição nova, com uma convicção nova, com uma disposição maior. Deus, nosso Pai, nós nos unimos em oração, atendendo o convite do pregador. Fala conosco, derrama graça na forma de paz, na forma de direção, pessoas que estão precisando de direção, que o Senhor traga agora, Pai, direção, clareza de raciocínio. Nós precisamos disto, Pai. E eu quero louvar o Teu nome, porque há a segurança de que o Senhor está nos ouvindo, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Domingo teremos a celebração da ceia e aguardamos todos aqui. Deus lhes abençoe. Vão em paz. Minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus.
caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre